Olha, estudos confirmam que terras conduzidas com manejos conservacionistas são até 41% mais valorizadas do que as áreas com um cultivo mínimo. O Paraná, que é berço aí do plantio direto no Brasil, deixou de lado as práticas conservacionistas que garantem um solo equilibrado, com menos chuvas volumosas e a falsa impressão de que o perigo da erosão acabou. Mas para falar para a gente sobre isso, explicar o que está acontecendo, nós vamos conversar aí com o Bruno Visioli. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E só contextualizando, né, a conservação do solo, ela é um papel, ela é um conjunto de práticas. Ela não é só o plantio direto, não é só o terraceamento, mas ela é uma série de conjuntos. Então, esse conjunto de práticas, ele acabou se tornando complexo e os produtores acabaram deixando ele um pouquinho de lado e vamos trabalhar só com o plantio direto porque ele é o salvador da pátria. E, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? A erosão passou novamente a prejudicar as lavouras paranaenses. Já tem estudos e levantamentos que só no último ano, né, na última safra, o Paraná perdeu mais de 2 bilhões de reais em erosão. Esse custo ele é tanto em fertilizante, quanto em solo, quanto a perda do potencial produtivo das terras, né? As terras vão empobrecendo ao longo dos anos. Agora, ô Bruno, o que aconteceu aí com os nossos produtores paranaenses, assim, meio que deixaram de lado essa preocupação aí, né? Como que a gente pode dizer, caiu um pouco na zona de conforto e esqueceu essa prioridade que você colocou tão bem para a gente anteriormente aí. O que levou essa causa aí que o pessoal, de repente, deixou de lado uma situação tão importante, né? Você colocou muito bem, né? A zona de conforto. Existia lá na década de 60 um grande problema, a erosão. Iniciou o plantio direto ali no final da década de 60, 70, nos anos 80 isso passou a ser bem difundido, resolveu o problema da erosão. Então foi deixado de lado os terraços, porque eles dificultam a mecanização, e é uma faixa de solo que, via de regra, não era cultivada. Deixou de lado a rotação de culturas, porque a soja e o milho e o trigo, em algumas regiões, passaram a ser culturas economicamente mais atrativas, então passou a ter uma sucessão, soja-trigo, soja-milho, então foi entrando numa zona de conforto, a economia é obviamente de extrema importância, a soja passou a ocupar um papel primordial, e não estou aqui falando para deixar de plantar soja, muito pelo contrário, mas a rotação de culturas passou a ser deixada de lado, os terraços foram desmanchados, o plantio direto foi mal conduzido, e aí a erosão voltou a assolar. Essa zona de conforto, esse cair na zona de conforto, é que foi o tropeço no meio do caminho. Qual é a recomendação aí dos especialistas para o produtor na prática, né? O que ele pode, então, fazer para tentar evitar essas erosões e não perder a qualidade do solo, que é tão importante, né? Bom, como você mesmo comentou, né, os solos com preparo em sistema de plantio direto, né, em sistemas mais conservacionistas, eles têm um valor muito mais agregado, porque eles têm mais nutriente. Detectou o problema da erosão, é estancar aquela sangria, né? Fazer um curativo mesmo no solo. É plantar em volta daquele sistema, naquela erosão, naquele sulco erosivo, plantas com sistema radicular mais agressivo, plantas que dão mais cobertura ao solo. Os produtores, por vezes, eles encontram essa erosão e vão lá e revolvem o solo. Isso não é uma prática recomendada. Você deixa o solo ainda mais fácil de sofrer erosão. É como se fizesse mesmo um curativo naquele solo. É plantar
plantas que proporcionam cobertura, que segurem aquele solo e criar barreiras para o controle da erosão, seja o terraço, seja plantas perenes, com um sistema radicular mais agressivo, né, que funcionam mesmo como barreiras da enxurrada, evitando ao máximo o revolvimento desse solo, fazendo que a água infiltre no solo e não escorra por ele. E aí isso você consegue, obviamente, com um sistema de plantio direto, ou no máximo com um preparo escarificado, né, mas revolvendo minimamente o solo. Esse seria a principal recomendação para o produtor. Ô Bruno, você falou muito bem da questão dos prejuízos, né, que a gente estava abordando anteriormente aí. Mas dá para a gente calcular os ganhos que o produtor teria se ele se preocupasse e adotasse práticas mais conservacionistas? Sim, sim, dá para a gente ter algumas estimativas meio grosseiras, porque isso depende muito da sazonalidade do mercado de adubo, mas o ganho de produção, né, em termos de sacas por hectare, a gente está falando para soja de 10 a 15 sacas a mais por hectare, se ele adotar um sistema mais conservacionista em relação a um preparo convencional. Então, se no preparo convencional ele produz, vamos supor, 50 sacas, no plantio direto ele vai ter ali 60, 65 sacas a mais, só por esse sistema conservado. Ah, Bruno, isso eu consigo no primeiro ano? Não, isso você consegue ao longo de vários anos. Mas do primeiro para o segundo ano, você já consegue um acréscimo ali de um saco, 2 sacos a mais. Lembrando, ainda que o custo de produção é menor, porque o gasto com combustível também é menor. Você não precisa revolver o solo, você não precisa, você tem menos horas máquina, gasta menos maquinário, menos combustível e acaba tendo uma redução. Em sistemas conservacionistas, assim, de 20 anos de condução, essa diferença ela chega a 20 sacos por hectare. Então, é uma diferença considerável. Fora a economia de adubo, né? Você está falando aí de fósforo, potássio, nitrogênio. A economia chega, a perda, né, no preparo convencional, ela chega a quase a R$ 40.000 por hectare, pensando só no fósforo. Então, você tem uma perda considerável, tanto de adubo quanto de produtividade. A erosão, ela descasca o solo, ela tira aquela camada mais fértil e você tem que cada vez colocar mais adubo para compensar essa perda. E o adubo, né, nosso produtor rural sabe que é cotado em dólar, ele está ficando cada vez mais caro, então vai onerando cada vez mais o nosso produtor e perdendo, né, o potencial produtivo da cultura. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco também sobre a capacitação, né, que o Senar oferece para ensinar os produtores a lidar com esse manejo. O Senar oferece tanto a capacitação para fertilização de solo, manejo conservacionista para grandes culturas, manejo conservacionista para a cultura do tabaco, para hortifruti, para a fruticultura, manejo de solo em geral, terraceamento. O Senar oferece esses cursos tanto na plataforma EAD, quanto agora, né, na plataforma semipresencial. Então, o Senar oferece essa capacitação para o produtor rural. O produtor rural tem direito, isso é gratuito para o produtor rural, ele pode recorrer ao Senar para ter acesso a esses cursos. A capacitação, né, a capacitação do Senar, ela é sempre atualizada, ela está passando por melhorias, sempre inovando e trazendo cada vez mais novidade para o produtor rural. Bruno, eu queria só que você destacasse também, por exemplo, o produtor que ele não é do Paraná, mas em outra parte do país também, do Brasil, tem encontrado esses problemas de produtores que não adotam essas técnicas conservacionistas? Sim, o Paraná ele é tão em voga na questão da conservação do solo porque foi o pioneiro nisso. Se o estado pioneiro está tendo esse problema, os demais estados estão enfrentando problemas ainda maiores.
estados como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, que têm um solo de textura mais arenosa, ou seja, né, mais fácil ainda de sofrer erosão, não adotam essas práticas conservacionistas, eles ainda têm grandes problemas. O estado de Minas Gerais e o estado de Goiás, eles são estados que enfrentam grandes problemas com erosão por causa do relevo e por causa da textura do solo. Então, o problema da erosão ele tem sido encontrado em diversos solos do Brasil inteiro. O próprio desmatamento lá na Amazônia causa erosão, porque tira a cobertura do solo. Isso acaba gerando um problema em cascata. Esse solo perdido, ele vai para dentro do rio. Ele entope um rio, ele mata um rio também. Falta Certo, água, nós Bruno? estamos com crise hídrica. Muito bem. Bruno Visioli, técnico do Departamento Econômico da FAEP-SENAR. Bruno, obrigado aqui pelas suas dicas tão importantes aqui para os nossos produtores que estão nos assistindo. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado.